História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 8 de agosto de 869, morre, em Piacenza, Itália, Lutário II da Germânia, o único rei da Lutaríngia, meu 34º avô, 16 vezes meu avô, bisneto do imperador Carlos Magno e nono avô de Dom Afonso III, rei de Portugal, meu 25º e 26º avô. Lutário II da Germânia, o único rei da Lutaríngia, nasceu em 835 e morreu em Piacenza, Itália, a 8 de agosto de 869, era filho de Lutário I, imperador do Sacro Império Romano Germânico e de Ermengarda de Tours, neto paterno de Luís, o Piedoso, imperador do Ocidente e da imperatriz Ermengarda de Esbai, e neto materno de Hugo III, conde de Tours e de Eva de Alcher. Lutário II da Germânia, foi o único rei da Lutaríngia. Era o segundo filho do imperador Lutário I e de Ermengarda de Tours, e como tal, bisneto do imperador Carlos Magno. Biografia. Após a morte do pai, em 855, o reino foi dividido em 3 partes e Lutário II recebeu um território a oeste do Reno, nas proximidades do norte da Borgonha. Este território ficou conhecido como o Reino de Lutário, depois, no início do século X, como Lutaríngia ou Lorena. Esta última designação somente seria aplicada posteriormente ao Ducado da Lorena. O seu irmão mais velho, Luís II da Germânia, meu 34º avô, 17 vezes meu avô, recebeu a Itália do Norte e o título de Imperador do Ocidente e Carlos da Provença, o mais novo, recebeu as partes ocidentais dos domínios do seu pai, da Borgonha e da Provença. Em 859, Lutário II assina com o irmão Carlos, um tratado, onde é reconhecido como herdeiro daqueles domínios e quando morre Carlos, em 863, Lutário impõe a sua suzerania sobre os condados de Vivarais e Viena. A Provença escapa-lhe em benefício ao irmão Luís II, imperador de Ocidente e rei da Itália. Anos antes, em 855, Lutário II casou com Teuberga, filha de Bosão de Valois, conde de Valois, e como esta não lhe dava um filho, sucessor, ele a repudiou e a expulsou, com o apoio do seu irmão, o imperador Luís II. Com o consentimento do clero local e a aprovação do Sínodo de Eschen, ocorrido em 28 de abril de 862, conseguiu o divórcio e pode casar-se com Maldrada de Worms, minha 34ª avó, 16 vezes minha avó, em 862. Entretanto, Huberto de Arles, irmão da rainha e abade de São Maurício, intervém junto ao Papa Nicolau I, e este convoca o Sínodo de Metz, em junho de 863. Todavia, os legados papais, subornados por Lutário, confirmam as decisões do Sínodo de Eschen e condenam Teuberga. O Pontífice convoca o Sínodo de Latrão, em outubro de 863, onde são condenados e destituídos os bispos Gunter da Colónia e Teodegaldo de Trevris, por sua conduta no Sínodo de Metz e ainda João da Ravena e Agano de Bergamo. Os irmãos Luís II e Lutário, em desafio às decisões de Nicolau e em defesa dos bispos, avançam com seus exércitos e sitiam Roma. Durante 2 dias ficou Nicolau confinado no seu palácio, não obstante logo a seguir, e sem nada conseguir, Lutário reconcilia-se com o Papa Nicolau. Após a morte de Nicolau I, Lutário enviou a Roma, o bispo Avêncio de Metz, para levar uma carta ao novo Papa Adriano II, onde solicitava a absolvição do Aldrada de Worms e pouco depois, para conseguir a anulação definitiva do casamento, envia a própria Teuberga. Todavia, em Roma, é ela própria quem solicita a separação, por vontade sua. O Pontífice todavia faz-se irredutível e pouco depois é o próprio Lutário quem vai a Roma, mas não obtém o sucesso pretendido, e na viagem de volta, enfermo e acometido de febre morre, no dia 8 de agosto de 869, na região de Piacenza. Os filhos do segundo casamento com Aldrada de Worms são considerados bastados e a sua herança deveria retornar ao irmão Luís II, o único que lhe sobreviveu. Entretanto, este último ocupou-se em combater os muçulmanos em Benevento, então o seu reino é finalmente compartilhado entre os tios Luís, o Germânico, meu 35º avô, 7 vezes meu avô, e Carlos, o Calvo, meu 35º avô, 13 vezes meu avô, no Tratado de Mersana em 870. Família e descendência. Lutário II da Germânia, rei da Lutaríngia, casou primeiro com Teuberga, filha de Bosão de Valois, conde de Valois, mas não houve descendência deste casamento. Lutário II da Germânia, rei da Lutaríngia, teve apenas descendência com Aldrada de Worms, minha 34ª avó, 16 vezes minha avó. Gisela da Lorena, casou com Gottfried, duque de Friesland. Berta da Lorena, casou com Tybalt, conde de Arles, e depois casou com Adalberto II, marquês da Toscana. Hugo, duque da Alsácia, casou com Friderada. Ermengarda da Lorena.